Vamos dar sequência. Já estou lendo os comentários. 6 horas e 20 minutos. Tá aqui. 6 horas e 20 minutos de domingo, 4 de março. Já tem gente jogando pedra. Vamos ver do que se trata. Estão falando... Puxa, 2 filhas de pastor da igreja metodista. Você está falando das filhas de pastor... Bom, não, eu não estou falando das filhas do pastor. Aliás, eu acho que até por causa disso é que elas não deveriam ser adúlteras, promíscuas, né, sustentadas por homem casado. Agora, o fato é que o pastor sabe, talvez ele já tenha pregado sobre isso, se uma mulher planta adultério, ela espera colher o quê? Lembra da terceira lei de Newton? Ação e reação, plantio e colheita, causa e efeito. Não importa o nome que se dê, mas o que você planta, colhe. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Não é assim que está escrito? Então, é a terceira lei de Newton lá em Gênesis 4:6, uma coisa assim. Eu procuro aqui. Tudo o que o homem plantar, certamente ceifará. Será que é isso? Gálatas. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Tem Gênesis também. Mas enfim, é um princípio bíblico aqui e também está na terceira lei de Newton. Isaac Newton está subindo aqui. Então, se elas plantam adultério, elas esperam colher o quê? Aqui já tem uma parte da colheita acontecendo. Eu aposto que o paquiderme comeu a advogada. Luiz Felipe Costa. Luiz Felipe Costa, eu amo os seus comentários. Aliás, quando tem comentário seu, eu já vou em cima. Você está aqui com a camiseta azul. Deixa eu achar o Luiz Felipe Costa. Eu sou fã dele. Será que eu consigo ver o Luiz Felipe Costa aqui? Eu estou com tanta coisa aberta aqui hoje pela primeira vez. Eu tinha que ter dado um reset, reiniciado, né? Essa máquina. Tá aqui, Luiz Felipe Costa. Ok. Eu quero o link do grupo. O marido dela tem mesmo cara de corno e trouxa. O da advogada falastrona palestrante Gisele Truzzi. Eu tenho certeza que a Sininho curte uma submissão na hora do sexo. Pelos grunhidos, tem tudo a ver. Puxa, essa advogada tem cara de tarada, mais que o Isaac Bardavi. Tadinho do Bradley, a Sara falando. Sara, tadinho do Bradinho, até hoje sem pagamento. Até hoje sem pagamento, ponto e vírgula. Porque o paquiderme vai pagar o Bradinho. Judicialmente. Em breve quero trazer as novidades. Em breve eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Sobre o paquiderme sendo forçado pelo juiz a pagar o Bradley. Isso vai ser muito interessante. Eu vou fazer um vídeo exclusivo mostrando o paquiderme tendo que tirar o dinheiro do bolso porque ele deu um golpe no Bradley, funcionário, deixou de pagar 4 meses de salário e ainda mandou embora sem justa causa, sem fazer acerto trabalhista. Então, quando a justiça determinar isso, vai ser muito rápido, muito mais rápido do que o meu embate com o psicopata. Então, quando determinar, se o Márcio não pagar, vai arrestar, vai a leilão, o patrimônio vai ter que passar tudo para o nome da família, mas vai desmantelar ali todo mundo, inclusive a Tânia Seixas, que é sócia da Nuton. Vai todo mundo pagar. Tânia Seixas e Márcio Seixas vão ser obrigados judicialmente a pagar o Bradley na Justiça Trabalhista. Eu vou trazer essa matéria aqui depois. Vou fazer uma reportagem de rua, sabe? Uma coisa editada, bonita, para mostrar exatamente o resultado. Vai ser um dia de festa. Falta... Puta que pariu. O monstro abissal é mais tarado do que eu. Não, ele é. Motoboy Fantasma das Trevas. Olha o nome foda do vilão. Sara.
Como é que eu falo? Levin. Me corrija se eu estiver errado depois. Você tem meu WhatsApp. Batman, o falastrão. Tem alguns comentários aqui interessantes, inclusive tem um rebatendo alguma coisa. Eu quero ler. É realmente o parque dos dinossauros da dublagem. Eu não consigo parar de rir do áudio da fada Sininho. Tem muito mais coisa vindo por aí. Porra, a família Seixas metendo pau no velho e tem fã cego que nega, né? É isso mesmo. Meu estômago revira. Porra, 2 mulheres na mesma família com o Márcio? Tem mais dinossauro lá do que nos filmes do Spielberg. O chifrudo assustado e pega Rex. Almir Borges, um abraço. Pan, aí bom, não é seu nome, mas tá bom. Jairo, contos eróticos do Márcio Seixas. Tem demais, você não faz ideia. Almir Borges, de novo, Matheus Lucas Albano Lousada. Será que esse TRG e Tereza Gomes não seria Tereza Regina Gomes? Vou investigar, Matheus Lucas. Vou investigar. Mas a gente já sabe que é a Tereza Gomes, locutora, e que foi aluna do Márcio Seixas do presencial. Então essa é a amante do Márcio Seixas. Mas daqui a pouco vai ter tantas amantes que a gente vai descobrindo ao longo dessa jornada, essa trajetória do dossiê, que nem eu sabia. Que vergonha alheia nessa parte da Sininho imitando animais. Um abraço para o Matheus, Luciano Medeiros, Jairo Noice. Essa é a irmã caçula. Eu achei que era a mãe delas. O Márcio não perdoa nem canhão. Ela tá bem acabada. Teve um rapaz aqui que fez um comentário. Onde está o comentário dele? Será que é isso aqui? Não. Esse aqui? Ele está falando aqui da família Schlotfeld de Mendes. Ele fala o seguinte, 6:30 da manhã. O gene dessa família Schlotfeld possui informações codificadas para produzir proteínas que fazem os membros terem esses dentes jurássicos. Somente uma mutação, ou seja, uma alteração nessas instruções codificadas, poderia salvar os futuros filhos. Viu? Eu disse que o dossiê também é ciência. Porque todos têm os dentes assim meio jurássicos, né? A família toda. Me mandaram aqui o seguinte. Aquele barulho da Sininho... Deixa eu ver se é esse aqui. O pessoal falou que isso aqui tá mais com cara... Essa ronronada não tem nada de sexy. O Márcio gosta de dominar, e ele fez isso, mas parece uma criatura de filme de terror. Aí lembraram do grito. Vamos de novo. Vamos fazer uma dublagem. Vamos fazer uma dublagem aqui. Vou pegar a voz, o ronronado da Sininho com o filme O Grito. Filme de terror japonês. Vamos ver se vai combinar. Eu acho que dá certo. Vamos ver. Dá. Combina. Tem talento para ser espírito sombrio de filme de terror japonês. A Fada Sininho já tem talento para dublar espíritos sombrios de filmes de terror japonês. Nossa, teve um cara que falou assim, se a minha esposa fizesse esse som para mim no meio da noite, eu pulava da cama e saía correndo. Agora imagina a mulher mandando isso aqui pro Márcio, mandando áudios pro Márcio, ronronando e latindo, e ele tendo ereção. É uma coisa... Eu vou falar, vergonha, medo e vergonha alheia de Larissa de Lara fazendo isso. É estranho demais, latindo, ronronando. Ela se humilhou demais pro Márcio, que ele gosta, né? O psicopata gosta disso. Ela se humilhou demais, é uma vergonha pros filhos. E eu acho que... Agora, o sujeito, ele ter tesão, deixa eu usar esse termo, com esses barulhos, isso aí tem que ser doença. Nem um ninfomaníaco é tão estranho assim. Late, mia... Ele gosta da submissão e parece ser da turma do
sadomasoquismo dominador. São as mensagens que eu recebi agora e realmente a coisa... Não fica legal de falar que isso aí é sensual, só o Márcio consegue. Eu acho que ele é o único que consegue. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência. Eu quero falar rapidamente aqui sobre o seguinte. O Márcio, segundo me disseram, ele começa aquele vídeo resposta que não é resposta, falando assim, ele se diz adventista, como se isso de alguma forma fosse me afetar. Não, não vai. Eu falei da igreja, não da igreja metodista, mas de pessoas na igreja metodista que são uma vergonha para a igreja. Toda igreja tem essa vergonha, né? esse traço podre. Na igreja adventista tem tanto adultério, inclusive da liderança, e tanta corrupção, inclusive na liderança. Eu sei e posso nominar, porque tenho provas e testemunhas. Mas assim, centenas e centenas e centenas no Brasil inteiro. As igrejas todas estão corrompidas. Eu não estou falando das igrejas, mas de pessoas corruptas, tipo esse psicopata, e que vão fazer parte dessas igrejas. Por exemplo, quer ver? Deixa eu começar a contar uma historinha aqui. Felipe, boa tarde Igor, boa tarde Rodrigo. Eu ia mandar esse recado de voz agora há mais tempo e acabei atolado aqui com 1000 coisas para fazer e acabei esquecendo, me lembrei agora. Uma pessoa de nome Edivaldo J. O Edivaldo é com I, Edivaldo J. Mandou um convite para LinkedIn. Pelo nome você consegue chegar em quem é Edivaldo J? E se for quem eu estou pensando, eu gostaria até de saber como bloquear esse Edivaldo J. Eu acho que não era esse áudio que eu queria ver, não, peraí. São de todas as igrejas, né? Mas o Jaraguá é uma igreja de sábado só. Só isso. Não tem mais nada, não. O Jaraguá é uma igreja de sábado só. Só isso. Não tem mais nada, não. É uma pessoa aqui falando mal da igreja adventista do bairro Jaraguá. Ele fala mal da igreja adventista do bairro Jaraguá, que é uma igreja só de sábados, mais nada. Deixa eu pegar esse trecho aqui de novo. São todas as igrejas, né? Mas o Jaraguá é uma igreja de sábado só. Só isso. Não tem mais nada, não. O tom de desprezo é muito profissional, né? Só isso. Não é mais nada, não. Passou disso, não presta. E ela está morta. A igreja está morta. Você vê na fala do pregador, você precisa aceitar, uma igreja que ainda precisa aceitar a Cristo, depois de tanto tempo, vai aceitar quando? Então o sujeito fala que a igreja do Jaraguá é morta. O que mais? E ela está morta. Isso, ela está morta. Salvação sempre no passado. Desculpa, sempre no futuro. Um dia vai ser salvo. Nós já fomos salvos em Cristo. Por isso que essa igreja não anima, não levanta a cabeça. Não anima, não levanta a cabeça. A igreja tem culto aos sábados, domingos e quartas. Ele falou, domingo e quarta não vai não, que é tudo morto. É só sábado e mesmo assim é morta. Igrejas, né? Mas o Jaraguá é uma igreja de sábado só. Ok, o Jaraguá é uma igreja de sábado só. A pessoa está falando ali, está falando do pregador, aquela coisa toda. Mas é um vendedor. Ele precisa das igrejas como uma plataforma de vendas, de venda de palestras, de livros, etc. E eu estou falando do demônio da Lagoa Santa. Estou falando do demônio da Lagoa Santa. E aí ele, para se promover, ele precisa das igrejas, embora não goste delas e fale mal delas. Mas aí, nessa igreja do Jaraguá, tem um sujeito que é o pastor da igreja, Marcos Moreira Nardi. Marcos Moreira Nardi. Deixa eu pegar a foto dele. Nardi. Tá aqui. Vamos lá. Marcos Moreira Nardi está aqui, ó. Eis o que surge. Marcos Moreira Nardi com a sua esposa Beth Nardi. Esse indivíduo, ele teve muito problema. Veja, eu estou falando o seguinte, a igreja adventista, eu estou lá há 28 anos, então
Quando o Márcio quis, né, deixa eu falar que ele é adventista, que ele é isso para poder denegrir a imagem, não, eu sei como é que é a igreja adventista, eu não tenho vergonha nenhuma disso aqui não. Então não adiantou falar isso. Eu quero mostrar que a corrupção na igreja adventista é muito grande, como também vocês viram na igreja metodista e em todas as outras. Algumas pessoas, sabe, são boas nesses lugares, mas parece que os podres vão chegando para lá porque querem pertencer a um clube. As igrejas são boas, mas elas estão cheias de pessoas que não prestam. Isso aqui é um pastor adventista, está quase aposentando. Ele foi pastor em Belo Horizonte, depois foi escorraçado daqui, saiu chorando, foi para o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul foi expulso de lá pelo presidente dele, pelo chefe dele, porque fez besteira. E até hoje ninguém quer ver a cara dele lá, e voltou para Belo Horizonte porque implorou para voltar para Belo Horizonte. Ok, agora, por enquanto está assim, vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Aí ele veio para cá e se tornou o pastor dessa igreja do Jaraguá, que é a igreja que o demônio da Lagoa Santa, que agora é parceiro do Márcio Seixas, e por isso que ele veio falar mal da igreja adventista. Eu não vou falar mal da igreja adventista, estou pontuando, falando nomes. Se umas pessoas não prestam, não é porque a igreja é ruim. O mesmo se dá com a metodista e com quaisquer outras. Então, esse pastor Nardi veio para cá. Eu ajudei esse sujeito muitas vezes, emprestei dinheiro para ele várias vezes. Ele queria construir uma casa, eu coloquei pedreiro meu para lá, ele deu golpe no pedreiro, 14 mil reais, ficou devendo, eu tive que comprar um carro dele para pagar o pedreiro. E esse pastor Nardi, esse pastor Marcos Moreira Nardi, ele entrou numa ciranda de dívidas, que agora a presidência da Associação Mineira Central vai ficar sabendo através do dossiê. O Marcos Moreira Nardi entrou numa ciranda financeira que ele faz assim. Ele chega na membresia, com a sua influência de pastor, pega dinheiro com um, pega dinheiro com outro, pega dinheiro com outro. Quando ele não está aguentando mais o pessoal fazendo pressão, me paga, me paga, me paga, aí ele pega dinheiro com esse aqui para pagar aquele, pega dinheiro com esse para pagar aquele, e pega dinheiro com esse para pagar esse aqui. Aí esses aqui estão apertados, aí ele pega dinheiro com aquele, virou uma bola de neve que não para de crescer e o nome já foi para o Serasa. Já está pastor adventista recebendo cartinha do Serasa. É um problema sério, olha só. Vamos lá. Eu tô num momento, rapaz. Esse é o pastor da igreja adventista da igreja mais nobre de Belo Horizonte, hoje, 2018, a igreja do Jaraguá, que o demônio da Lagoa Santa fala que é uma igreja morna e desce o porrete. Tem vários áudios dele falando horrores da igreja. Só que como é uma igreja que tem gente mais rica, ele precisava pregar lá. Aí eu mostrei para o pastor Nardi, antes de mostrar, eu mostrei para o pastor Nardi, eu falei, o demônio da Lagoa Santa, ele está com carta precatória crime. Ele cometeu crime em Santarém, no Pará. O Ministério Público Federal está atrás dele, está aqui, ó, já tem carta precatória chegando lá em Lagoa Santa. Então o Ministério Público Federal está lá, já tem carta precatória tramitando no fórum em Minas Gerais, os podres estão aparecendo. Aqui, ó, ele não pagou condomínio, R$ 613,27, e a juíza Gislene Martins, ela condenou ele a pagar. Ele foi condenado a pagar a taxa de condomínio de R$ 600. Então, é uma farsa, é um sujeito que é uma farsa. Então, o que acontece? Esse sujeito que tem crime sendo investigado pelo Ministério Público Federal, ele queria subir no púlpito para pregar como pastor da igreja adventista. Eu estou falando porque ele é sócio agora, ele está unido com o Márcio Seixas, com esse crime federal. Márcio Seixas não está sabendo? Talvez esteja, porque estão mancomunados. Então, Ministério Público Federal, por causa de crimes em Santarém, no Pará. Crimes cometidos com relação à licitação em órgãos públicos, é coisa feia, é coisa feia. Mas enfim, o resultado é que, eu ainda não estou falando o nome, só estou falando que é o demônio de Lagoa Santa. Mas enfim, aí esse demônio de Lagoa Santa, depois que eu mostrei tudo isso para o pastor Nardi, o pastor Nardi falou assim, cadê o texto dele? Cadê o texto dele? Eu tirei, foi print? Eu vou lá no WhatsApp. Tá aqui, tá aqui. Aí o pastor Nardi falou assim, fico triste com essas e outras notícias. Um péssimo testemunho e um desserviço à pregação do evangelho.
Aí, então, o pastor adventista da igreja do Jaraguá, ele sabe que o sujeito que está querendo pregar na igreja dele, ocupar o púlpito, porque depois com isso ele faz vendas, e ele fala, isso é um péssimo testemunho e um desserviço à pregação do evangelho. Mas, como ele está arrebentado em dívidas, não tinha R$500 para me pagar, ficou me devendo 14 mil por 10 meses, 14 mil por 10 meses e não tinha como pagar, eu tive que comprar um carro dele velho, que me deu dor de cabeça, eu perdi mais 4 mil reais, paguei 30 mil num carro velho para receber os 14 que ele me devia. Aí o que acontece? O sujeito com 4 processos na justiça, mas principalmente processo criminal movido pelo Ministério Público Federal, por suspeita de crime em Santarém, no Pará. Aí o que o pastor faz? Peraí. Que é uma pena que eu não estou podendo ser... Peraí. Vamos lá, deixa eu ir para frente. Eu, infelizmente, estou aqui nesse apartamento, que não foi um bom negócio eu ter vindo para cá. Pastor Nardi. Uma prestação de 2.920 por mês, que está me sufocando. Está anunciado aqui, mas não vende, né? Já baixei preço, baixei mais, para me passar esse apartamento, sair desse sufoco. E pagando esse lotinho lá para não perder lá em São Paulo, que eu também estou tentando passar. E infelizmente, você tem uma ideia, para você eu falo, estou devendo 2 prestações aqui desse apartamento. Recebi até cartinha do Serasa. Então eu estou num momento assim também delicado, sabe? Mas com a bênção de Deus isso tudo vai passar e a gente vai poder respirar mais. Esse é o pastor Nardi recebendo carta do Serasa, porque está devendo a membresia toda do distrito do Jaraguá. Mas está tudo bem, ninguém fica sabendo, fica essa coisa escondida. Mas, de alguma forma, tudo isso relacionado com Márcio Seixas, e aqui vai mais de pastor Nardi. Olha, essa estratégia de botar o dinheiro na meia, isso aí é só para mim. Você não pode, para você não serve, não. O problema é um só. Você tem muito dinheiro, não vai caber nas meias. Isso é porque ele precisou de dinheiro, veio até a minha casa, eu dei 10 mil em dinheiro, ele colocou dentro das meias e saiu para fazer a maracutaia dele, mas depois não quis me pagar. Meu amigo, se eu tiver que tirar cabelo da cabeça, aí eu vou ficar careca de vez. Não, graças a Deus eu fiquei fora disso aí, rapaz. Você tinha me falado que você passou por isso lá e eu não é que nem acreditei, né? Eu acho uns absurdos, não sei. É o que você falou, é Brasil mesmo, né? Mas é isso aí, meu amigo. Bom, tem outras coisas. Depois tem ele falando mal do outro pastor aqui. É um pastor falando mal do outro. Eu já mostrei para o outro. O pastor Nardi falando mal do outro pastor. Quando eu fui lá para o outro pastor, falei, olha o que está acontecendo. Ele falou, não acredito, ele é meu padrinho e está fazendo isso comigo. Então essa podridão toda está aqui, ó. Essa podridão toda está aqui. Quando o Márcio Seixas, ele pensa, vou lhe dizer que o Marcelo é adventista. Não, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, Márcio Seixas. Não estou falando mal da igreja adventista, não estou falando mal da igreja metodista. Estou falando mal de pessoas corruptas que agem nessas igrejas, inclusive o demônio da Lagoa Santa, que agora te assessora, né, Márcio Seixas? Então, um sujeito que está com processo crime movido pelo Ministério Público Federal é que te assessora hoje. Eu já tenho dados, meus advogados já encontraram cada coisa que você nem imagina, Márcio Seixas. Então, esse negócio de falar, o Marcelo é que sobe no púlpito, que fala nas igrejas, eu mesmo nem tenho feito isso mais. Eu tenho recusado todos os convites porque acho que não estou numa fase apropriada. Eu preciso passar essa fase complicada que envolve o dossiê, para que depois, quem sabe, eu volte a dar palestras ou alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, eu queria deixar isso aqui bem claro, e esse vídeo pode ser com relação a isso e para por aqui. Eu vou para outro vídeo com conteúdo, com áudios do Paquiderme e do motoboy Fantasma das Trevas, mas eu queria deixar isso então bem claro. Não falei das igrejas, mas sei de cada podre. Até porque eu fui diretor de uma escola adventista. Será que eu tenho isso aqui? Será que eu tenho isso aqui? Eu não preparei. Tá aqui, ó. Ok. Atenção. Minha carteira de trabalho. Escola Adventista Educacional,
Administrador escolar. Aqui, ó. Dezembro de 2006. Eu fui diretor de uma escola adventista em 2006. Está aqui, ó. Casa Publicadora Brasileira. Editor assistente. 2007. Então, em 2006, eu fui diretor de uma escola adventista. Está aqui. Administrador escolar. E depois fui editor da Casa Publicadora Brasileira em Tatuí, São Paulo, em 2007. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu falo com propriedade e tenho tantos documentos que não caberia em um dossiê desse mesmo tamanho se fosse para fazer o dossiê das igrejas evangélicas. Sei coisa demais, mas eu fiz esse parênteses aqui para explicar para o Márcio que não adiantava ele falar sobre Marcelo, adventismo, etc. Não precisa, eu sei muito mais do que você imagina. Seu paquiderme psiquiátrica ou paquiderme psicopata. Eu sei muito mais do que você imagina, eu tenho muito mais provas e documentos do que você sonha e faz ideia. Até porque você é muito mal assessorado juridicamente por uma palestrante aventureira jurídica e que não faz ideia do que vai acontecer. Eu volto no próximo vídeo.